boa noite a todos presentes e aos que estão online. Vamos para mais uma noite de estudo e uma segunda parte de tratamento. Vamos orar. Senhor Jesus, que estejamos sendo abençoados nesse momento, os que aqui se encontram, e é melhor segurar. Eu que botei muito para trás. A todos que aqui se encontram, representando as suas famílias, suas casas, que possamos ter uma noite de esclarecimentos, de reflexões que sirvam para a nossa vida, e que os amigos espirituais estejam aqui me incluindo também, para que eu possa fazer um estudo que seja do alcance de todos. Que assim seja. Então, continuando pelo livro de Hamed, Os Prazeres da Alma, nós vamos fazer o estudo hoje da segunda parte do tema Coragem. Como sempre, eu gosto de ter a definição da palavra. O que é a coragem? É a capacidade de enfrentar medos, desafios ou situações difíceis, mesmo quando há risco, incerteza ou vulnerabilidade. É agir com firmeza e propósito, não por ausência de medo, mas por decidir avançar apesar dele. Costuma-se dizer que, às vezes, o medo é uma questão de sobrevivência, porque a gente não enfrenta certas coisas com medo de que aconteça algo ruim. Eu colocaria que a coragem também pode ser uma questão de sobrevivência, porque a gente, pensando friamente, não teria coragem de fazer determinadas coisas, mas diante de uma situação, de alguma coisa que venha acontecer com a gente, de repente a gente tem aquele ímpeto de se defender ou de defender uma pessoa da nossa família, ou mesmo quantas pessoas aí vê um pessoal brigando na rua, vai lá, não é porque seja corajoso, ele tem aquele ímpeto, vai lá para separar a briga. Então acaba sendo um ato de coragem no sentido de defender. Então eu acredito que também seja uma questão de sobrevivência, porque muitas vezes a gente faz coisas que nem pensa no intuito de defender a gente ou outra. Voltando a Hamed, coragem é uma importante capacidade da alma, porque dá consistência às demais, enaltecendo-as. Ela faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. Como muita gente deixa de fazer alguma coisa porque não tem coragem de enfrentar aquilo e realizar aquilo, fica não com aquele medo paralisante, mas não tem coragem. Eu deveria me mudar para um emprego melhor, mas a mudança, por falta de coragem, ela não se faz. Então, muita gente deixa de realizar algumas coisas na sua vida por medo do enfrentamento, por medo das mudanças que aquela atitude traria. Voltando a Hamed, a espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. O mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades
a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Ele nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós, e não para nos entregarmos a refúgios externos. Ou seja, todos nós temos um dom, uma capacidade, uma potencialidade, e o mundo espiritual está sempre nos colocando como prova para nos capacitar e nos, e nos impulsionar a tomar atitudes corajosamente, sem medo. E ele diz: nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Quantas coisas a gente se apavora, se desespera, com medo de que a solução não vai vir, e aquilo acaba bloqueando a gente, e a gente acaba não aceitando aquilo e não acreditando que já existe uma solução para aquele problema, para aquilo que foi colocado à nossa frente. Aí ele continua falando: a autoconfiança deve ser ensinada no berço, e a necessidade de aprovação não deveria ser confundida com a busca de afeto ou amor. Para estimular a autoconfiança e a coragem de tomar decisões num adulto, seria necessário que desde cedo as crianças não fossem educadas com grande dose de controle ou aprovação. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode, em nenhuma circunstância, decidir, e que, em nome dos bons modos, ela precisa a todo momento pedir autorização dos pais para agir, são plantadas nelas as sementes neuróticas da insegurança, medo e falta de confiança. A autoconfiança já deve vir desde, como fala aqui, no berço. Quando a criança está engatinhando, a gente fica ali, a gente que é mãe. Quando ela começa a andar, a gente estimula, vem, anda até a mim, aí para dar os primeiros passinhos. E a criança com isso vai adquirindo uma autoconfiança. Mas tem certos pais que não fazem. Esse que seria o papel deles de já contribuir para criar um adulto mais seguro, mais convicto, mais firme. E às vezes, por não fazer desde esse momento, aí planta o que ele fala aqui, as sementes neuróticas de insegurança, medo e falta de confiança. Aí torna aquele adulto incapaz de tomar decisões se não for através de uma autorização, não sabe fazer nada sozinho. A busca de aprovação aqui mencionada não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos, e sim com a postura destrutiva de impor aos menores a necessidade de submeterem tudo à opinião e consentimento dos adultos. É aquilo que eu falei. Quer dizer, ele não tem segurança de tomar atitudes, de decidir nada sem a aprovação do outro, no caso aqui dos pais. Precisar da permissão de uma pessoa já causa frustração e infortúnio, mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Quem se comporta dessa maneira está condenado a encontrar uma grande dose de abatimento e desânimo diante da vida. Além disso, o indivíduo incorpora uma autoimagem dissimulada ou irreal, erradicando de sua existência a possibilidade de realização pessoal. Aí eu coloco aqui só essa questão da insegurança de se tomar decisões e agir sozinho. Às vezes a gente precisa, é bom ter, fulano,
me ajuda a decidir o que eu faço, quando a gente tem uma certa dúvida, mas essa dúvida tem que ser uma coisa muito superficial e muito uma vez ou outra. Às vezes a gente quer uma opinião, quer tudo, mas não podemos fazer disso o tempo todo. Eu só vou fazer isso se fulano aprovar, eu só vou tomar essa decisão depois que falar com alguém. Então, essa insegurança não devemos ter, que é prejudicial. Aí ele, voltando a Hamed, o conjunto de conhecimentos e valores da nossa cultura tradicional é do tipo que reforça nos indivíduos uma postura interna de busca de aprovação como um padrão de comportamento normal. A autonomia e a independência não são estimuladas, ao contrário, é consolidado convencional. Quando as pessoas fogem do padrão, de ter opiniões, de ter atitudes que o outro acha, eu não deixaria fulano fazer, mas aí quando a pessoa toma isso, cria um certo desconforto, porque tem pessoas que querem o tempo todo, não, eu que sei, eu só vai fazer se eu disser que pode. Então, quando você foge disso, você começa a ter uma personalidade mais forte, começa a se autoconhecer e ver que tem capacidade de realizar aquilo ou de tomar uma decisão sem precisar da opinião do outro, causa nas pessoas, em algumas pessoas, uma certa irritabilidade, porque tem pessoas que querem ter o domínio sobre você, então eles acham que eles sabem tudo e você tem que sempre estar recorrendo a eles. Aí voltando aqui a Hamed, a autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Nós seremos livres a partir do momento em que tivermos consciência que temos capacidade, temos dom e temos aquela força de Deus para decidir sozinho. Voltando a ele, a mensagem do poder universal é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento das nossas potencialidades ou dons naturais. Despertar é saber que o único modo pelo qual podemos conhecer genuinamente qualquer coisa é examinando-a ou percebendo-a pessoalmente, isto é, usando as leis divinas que estão em nossa intimidade. Aí aqui eu passei. As instituições que estruturam nossa sociedade estabelecem na maioria dos indivíduos um modo de pensar em que impera como norma a concordância ou uniformidade de opiniões, sentimentos, ideias, crenças e pensamentos, sendo que essa postura psicológica age de forma implícita e silenciosa e quase inconsciente no cerne da coletividade. Aqui a gente tem que considerar que cada um de nós é uma individualidade. Todos nós somos únicos na criação de Deus. Até os gêmeos que vêm do mesmo óvulo gemelar que falam, eles não têm a mesma digital. Todos nós temos uma digital única, nós somos individualidades. Então, essa nossa sociedade querer estabelecer que todo mundo pense e concorde uniformemente é muito complicado, porque cada um de nós tem, vamos considerar países, até cidades mesmo, estados, cada um de nós temos uma educação diferente, uma cultura diferente, e no nível espiritual, cada um está num nível espiritual diferente do outro. Então,
A forma como eu penso vai ser diferente da sua. Claro que temos que ter um senso comum, mas temos que ter a nossa individualidade. Vamos acreditar em Deus? Todos temos que acreditar em Deus. Mas as outras coisas, cada um vai pensar da sua maneira, de acordo às suas reencarnações, o que você já tem de bagagem espiritual, né? Aí aqui, quando deixamos os outros conduzirem nosso jeito de sentir, pensar e agir, damos-lhes o consentimento de nos usar ou manipular como e quando quiserem. Nosso valor reside neles, e se eles se recusarem a nos dar a sua apreciação positiva, nos sentiremos o nada, ou seja, emocional ou moralmente sem valor. É aquilo que eu falei, todos nós somos individuais e não podemos nos deixar levar por alguém que acha que todo mundo tem que pensar igual. Não existe isso. Todos nós somos almas individuais. Aí eu procurei algumas coisas e procurei ver a coragem segundo o Espiritismo. O que seria coragem no sentido do Espiritismo? Aí ele coloca assim: é a firmeza da alma diante das provas da vida, entendidas como oportunidades de crescimento espiritual. Não significa ausência de medo, mas a disposição de agir corretamente apesar dele. Está ligada à resignação ativa, ou seja, aceitar dificuldades sem revolta e trabalhar para superá-las com dignidade. Continuando a coragem na ótica do Espiritismo. Inclui a coragem de transformar a si mesmo, combatendo imperfeições, perdoando, renunciando ao orgulho e praticando o bem. Envolve confiança em Deus e na justiça divina, sabendo que nada acontece por acaso e tudo contribui para a evolução. Também é a coragem da fé destacada no Evangelho segundo o Espiritismo, como a força de manter o bem, mesmo diante de críticas, perda, dor ou incompreensão. Então, a gente pode concluir que a coragem não é só aquela que numa briga de trânsito a pessoa vai lá e briga e fala e quer bater, discutir. Às vezes, recuar é mais corajoso do que partir para a briga. Não é porque você tem medo, é porque você já aprendeu que não vale a pena. Então, muitas vezes, o recuo não é por medo, não é por fracasso, é por questão até de sabedoria mesmo. Às vezes recuar é mais digno, é mais, como que eu vou dizer, é mais sábio, é de uma sabedoria incrível, porque quantas coisas a gente vê em acidentes de trânsito que a pessoa vai lá e dá uma de corajoso e vai bater e briga, daqui a pouco leva um tiro e não levou a nada. Que coragem é essa? Não é uma coragem para se defender, como eu falei no início, e nem é uma coragem para defender alguém. É um momento de puro descontrole emocional, porque quando você se controla emocionalmente, você vai ver que é melhor deixar para lá do que ir lá e pagar para ver na briga. Quantas coisas a gente tem visto aí de mortes, de brigas em acidentes. Às vezes a pessoa leva uma fechada de um carro, de uma moto, aí já vai com aquela bravura toda. Mas aqui, né, a gente vendo a coragem pela ótica do Espiritismo,
não é essa coragem que Deus quer da gente. Ele quer a coragem da gente enfrentar, a gente decidir, a gente agir, a gente realizar e partir mesmo para fazer alguma coisa, mesmo que às vezes a coragem seja pequenininha. Às vezes tem um medo, um receio, mas ele não pode paralisar a gente no que a gente está destinado a fazer. Aí eu diria que, para terminar, eu colocaria essas palavras de Paulo: constitui a síntese perfeita de um ser humano extraordinário que agia corajosamente perante a sociedade de sua época. Falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Então, é o que a gente não tem que agradar ao outro, a gente tem que agradar primeiramente a Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar: será que é isso que Deus quer de mim? Será que eu tenho, se Deus me colocou nessa situação, Ele sabe que eu tenho capacidade, eu tenho condições de resolver isso aí na minha vida. Então, como eu coloquei aqui, a fé, é a coragem da fé. Nós precisamos ter coragem de ter a fé, não deixar essa fé da gente ela diminuir ou ser tirada de nós, porque no final tudo pode ser tirado da gente, menos a fé, que é o que nos leva a caminhar, a seguir em frente com tudo que falou aqui, com perdas. Quantas mães perdem os filhos e é difícil se a gente não tiver fé. Pessoas que quebram financeiramente, se não tiver fé para prosseguir, passar por aquilo, tem que ter fé, tem que ter coragem. Essa coragem, ela vem dessa fé, e a gente não pode deixar que ela saia de nós. Eu diria que, como reflexão para a gente, assim, no dia de hoje, que a gente deveria, assim, nós devemos sair daqui pensando em trabalhar para se ter a coragem de fazer um movimento para ter coragem. Então, pode ser redundante, mas não é. A gente tem que ter coragem para fazer esse movimento de ter coragem. Porque, às vezes, coragem é meio difícil de se ter em certas situações. Mas aí a gente tem que pedir coragem e fazer um movimento para ter coragem. Que assim seja. Você tem coragem de falar. A da lagartixa eu ainda não perdi, não tive coragem não. O grande problema meu é a lagartixa, sabe, gente? Eu tenho um pavor. Ainda não tive coragem, eu não varro nem o esqueleto dela quando ela está morta. Tanto medo que eu tenho. Ainda não venci isso. Mas estou trabalhando também. Mas então, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Ainda tem 5 minutinhos. Quem tem coragem de perguntar? Quem tem coragem de perguntar alguma coisa. Ficou bem explicadinho? Tá bem? Tá bem? Então, vamos terminando mais um estudo. Espero que todos tenham conseguido alcançar o que foi falado aqui. Vamos trabalhar também para encontrar essa coragem, para a gente fazer um movimento, porque tudo na vida é fazer um movimento para começar a caminhar, para realizar, para ser. Então nós precisamos de fazer esse movimento de ter coragem para caminhar, porque só assim a gente vai poder realizar, ser, fazer tudo que nós viemos fazer nesse plano aqui. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Que a Denise está falando, eu também não tenho coragem com lagartixa. Me diz, você faz para ter coragem. Ainda não achei o que fazer para ter essa coragem, não, que eu tenho um pavor, Denise. Mas que Jesus abençoe a nós nesse momento, nessa noite. Que os mentores espirituais estejam nos
capacitando para que nesse segundo momento do tratamento, que possamos auxiliar aqueles que aqui se encontram, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja, Senhor.